Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos neste nosso encontro para uma pequena meditação do Evangelho deste domingo. O tempo comum já iniciou na liturgia e hoje então retomamos que é o ano C, o ano de São Lucas. O evangelista deste ano é São Lucas. Então nós vamos ouvir então esse trecho do capítulo 9, versículo 18 a 24 de São Lucas. Ouçamos com atenção. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Então começou a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Este trecho da profissão de fé de São Pedro e do primeiro anúncio da paixão, que nós vemos que está aqui junto, este anúncio do fim, o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por que esse texto coloca assim? A profissão de fé não é uma coisa alegre, eufórica. Alegre no sentido humano, estou dizendo. Não é isso, não. A profissão de fé é uma convicção profunda e que eu vivo na tristeza, na saúde, na doença, nas dificuldades, nas alegrias, no convívio com todos, no isolamento, mesmo quando eu estiver no mais profundo de uma decepção, de um isolamento, se eu tenho essa certeza, eu não me deixarei vencer por aquela circunstância. Então vejam, a profissão de fé de Pedro, ela é clara, objetiva e sem explicações. Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem as pessoas que eu sou? E eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros que alguns dos antigos profetas que ressuscitou. É um pouco aquilo que a gente pensa: quem é Jesus Cristo para nós? Mas nós temos que chegar à compreensão que Pedro chegou. E qual foi a compreensão? O Cristo de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele que veio da parte de Deus. Jesus Cristo não é apenas um ser humano, um homem qualquer. Veio como pessoa humana para nos mostrar Deus como Pai, como Criador, como aquele que está presente em todas as circunstâncias da vida. Jesus Cristo veio como Filho para apresentar o Pai. Portanto, esta resposta de Pedro, em outro texto, Nosso Senhor vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram isso. Aqui nós não vemos esse acréscimo. Mas o texto diz, quando Pedro respondeu, Jesus advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém. Por quê? Por causa disso que virá agora. Ele acrescenta qual é a missão do Filho do Homem, qual é a missão de Jesus Cristo neste mundo. E Nosso Senhor diz: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Veja, anunciar isso para os discípulos depois de dizer que ele é
veio da parte de Deus, como é que vai morrer? Como é que vai passar por essa experiência do sofrimento humano? Então, os discípulos ficam meio confusos. E Nosso Senhor continua. Ele começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, este a perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Como é que é a nossa opção por Jesus Cristo? É só das coisas boas, dos favores? Ou é um compromisso mesmo? É uma convicção profunda de que nós temos, de que Deus veio entre nós, esteve entre nós, quis ficar conosco e continua vivo e ressuscitado na nossa existência. Precisamos aprofundar melhor. Como é que nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, se apresenta a nós hoje? De que maneira, em que circunstâncias? E nós sabemos, através do ensinamento da Igreja, da palavra revelada na Sagrada Escritura, através dos sacramentos, através das pessoas que Deus colocou ao nosso lado, através dos acontecimentos, através das coisas que a vida nos reserva e nós não esperávamos. É Jesus Cristo que caminha conosco. Ele está presente, mas nós temos que ter fé. Temos que fortalecer a nossa fé para alimentar a esperança de um dia encontrarmos-nos todos juntos diante dele, que venceu a morte e o tempo.